Olá, pessoal. Agora eu estou aqui em mais um momento bacana na Exposul Rural, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais uma etapa de trabalho cumprida após um encontro entre o secretário estadual de Segurança, Coronel Ramalho, ele já esteve aqui conosco, e a comunidade dos sindicatos rurais, né? Foi um evento longo dentro da Exposul Rural, onde foi tratada a questão primordial da segurança rural. Então, nós acabamos de sair de um evento que foi provocado literalmente por duas instituições, a Federação de Agricultura do Estado do Espírito Santo e os sindicatos rurais, né? Aqui, a Federação de Agricultura faz representada pelo Dr. Júlio Rocha. Muito obrigada pela presença, Dr. Júlio. E pelo Wesley Mendes, que, além de ser presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, é um dos realizadores da Exposul. Então, já agradeço demais por vocês estarem aqui conosco e já vou entrar no assunto, né? Vou perguntar para o Wesley. Hoje, Wesley, a gente está colhendo frutos de um... Claro que a gente não tem muita coisa para comemorar, né? Mas foi um avanço, digamos que tem acontecido um avanço desde março do ano passado, quando vocês provocaram, com dados, o governo do Estado, né, a interferência do governo nessa questão de segurança rural. Então, assim, de imediato eu já quero te cumprimentar e já lançar essa primeira pergunta para você. Então tá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Kátia. O seguinte, primeiro que, liderados pelo presidente Júlio, a Federação de Agricultura, ela sempre tem a temperatura do incômodo do que acontece na vida do produtor. Sim. Através dos seus sindicatos rurais, 48 sindicatos rurais, representando os 78 municípios. Então, nesse processo de, como diz o presidente sempre a gente, assim, de não buscar muitos problemas e ir atrás de solução, e de entregas, que na verdade essa é a meta da federação hoje, na liderança do presidente Júlio, buscar mais e mais entregas. Então, cumprindo o papel de relações institucionais, nós fomos aproximar o diálogo com o governo do Estado. Antes, fizemos o dever de casa e conversamos com muitos agentes de segurança. Várias delegacias, vários batalhões, para colher o diagnóstico. Se o problema estava mesmo só na questão de falta pessoal, falta concurso, isso é um lugar comum. A gente foi saber o que estava acontecendo nas instituições, dentro de cada batalhão, e eu fiz isso. Fiz esse levantamento, apresentei ao presidente Júlio, e a gente percebeu que a gente tinha que ter uma conversa com o governador, né? Marcamos essa conversa com o governador, o presidente vai detalhar, e depois a gente teve uma resposta muito positiva. Mas sobre não ter o que comemorar. Olha, você me permita, eu vou ser mais otimista. Temos sim. A sensação de segurança já é outra. Aquela sensação de insegurança de um tempo atrás, aos roubos a propriedades rurais, é fácil medir em cada produtor, que já mudou. E principalmente o estreitamento da relação entre uma ponta e outra, ou seja, entre os agentes de segurança e o produtor rural. Porque muito de lá para cá mudou. A polícia também saiu da inércia. A polícia militar saiu da inércia. Vontade que se tinha de fazer coisas como, por exemplo, uma visita ao produtor rural numa patrulha tranquilizadora. Sim. Quer dizer, vamos lá, vamos conversar, como o Coronel Ramalho bem falou ali hoje, o secretário de Segurança do Estado, de Segurança. Como é que vai? Bom dia. Tem um café? É só isso. Eles precisam saber que a polícia está passando por lá. Mas não é só o produtor que vê a polícia passando. O malfeitor vê também. A presença do Estado resolve a ocupação e desocupa o crime. Então, a partir daí, os resultados começaram a melhorar, como foram aparecendo ali hoje. E a gente tem muito a comemorar já, nesse momento. Que bom. Doutor Júlio, mais uma vez, obrigada pela presença, né? Mas, assim, foi um percurso, né? Uma trajetória dolorida, eu mesma acompanhei várias vezes, vocês muito preocupados com essa questão de segurança, e depois de 1 ano e 2 meses o cenário começa a mudar, né? Exatamente.
Acho que a palavra estratégica chave é agradecimento. Porque quando nós pedimos audiência com o governador, e se eu tirar uma pessoa que mais contribuiu para a evolução da questão da segurança, essa pessoa está aqui ao meu lado, que é o Wesley. Ele, na visita que fez às delegacias, ficou constatado que os investigadores estavam fazendo um trabalho burocrático, que poderia ser feito por estagiário, por universitário, e que tem um recurso específico para isso, que eles chamam, é o ISEL. Então o governador acatou tudo que a gente levou, inclusive colocando pessoas que pudessem fazer esse trabalho burocrático interno das delegacias, e esses investigadores fossem cumprir o papel deles. Isso foi um passo determinante para ajudar a atenuar a questão da segurança no campo. E quando nós fomos lá, e aí eu reafirmo com o estudo que o Wesley fez, que foi a nossa âncora, nós apontamos as sugestões. Monitoramento por vídeo monitoramento, com câmeras, que está espalhando muito, e o município de Cachoeira é um exemplo fantástico disso, como hoje o prefeito falou aqui com muita sabedoria, e esses exemplos têm sido plagiados, que é o que interessa a gente. E o plano de segurança envolvia a abertura de uma delegacia especializada em furtos rurais dentro de Vitória. E tinha um prazo de 90 dias para fazer esse plano de segurança. E com 42 dias ele foi entregue, com seus 4 eixos funcionando, já amenizou bastante, tranquilizou o campo, porque além dos donos de propriedades ficarem temerários de pernoitar nas propriedades, os trabalhadores também já estavam com medo de pernoitar. Já estava havendo latrocínio, já estava havendo roubo, assim, de matar animais na presença do dono, esquartejar e carregar, como foi largamente difundido. Então, o sistema construiu uma credibilidade junto ao governo, e o resultado foi, por exemplo, essa reunião de hoje mostra bem. Veio todo o staff de segurança do Estado, o secretário de Segurança, Ramalho, o subsecretário Celante e os seus principais adjuntos. A gente, queira ou não, termina fazendo comparações. Sim. Em passado não muito distante, o sistema fez reuniões com todos os batalhões de Polícia Militar do Espírito Santo. Todos, sem exceção. E aí, por falta de expertise, de recurso financeiro, de disponibilidade de material de última geração, não andou o suficiente. Não é culpa de ninguém. Dessa vez, além de ter andado, andou célere. E o que é mais importante, tem exemplos agora para os municípios que ainda não se aprofundaram para criar os seus comitês de segurança, o façam, e está andando melhor, o pessoal está tendo mais paz no campo. Então, assim, eu venho comentando isso, a agricultura vem passando por um momento muito interessante aqui dentro do Estado, né? Uhum. São forças políticas, autoridades na área de segurança também, que abraçaram, né, o projeto, o programa. E o próximo passo? Como é que você vê? Olha, o próximo passo é cumprir o plano. Quando você planeja, a meta é cumprir o plano. E o plano vem com várias etapas. Uma delas a gente cumpriu hoje aqui. Dar publicidade ao que nós estamos fazendo juntos. Esse era o compromisso, um dos compromissos da Federação de Agricultura, dentro do comitê, né, Júlio, que nós criamos, um comitê de segurança permanente e que discute esses assuntos permanentemente. Então, primeiro, a pauta segurança rural não é mais ocasional, só quando há aumento de criminalidade. Ela é constante. É uma vigilância, né? É uma decisão da Federação de Agricultura que isso não sai mais da pauta. Por a gente não deixar sair da pauta, você está muito ligado com os atores todos. Essa é outra parte do plano. Ou seja, ser persistente numa pauta importante, para que a gente não deixe criar a situação crítica, como aconteceu
antes. Monitorar o que está acontecendo com as forças policiais, com as delegacias, saber o que está acontecendo, manter um observatório sobre o que está acontecendo dentro das delegacias. Por quê? Trata-se de um ser humano, pai e mãe de família, um trabalhador, alguém que precisa de equipamentos, precisa de investimentos. Nem tudo é concurso. Por exemplo, um exemplo importante é aqui falando de uma decisão de governo. Governo do Estado, através do governador Renato Casagrande. Quando o Júlio falou do ISEL, o ISEL é a hora extra do policial. O governador, naquele primeiro ano, quando fez a Operação Colheita, disse o seguinte: vamos aplicar 6 milhões de reais em 4 meses de colheita de café. Ele dobrou a escala dos policiais que já existiam lá. Esses policiais, com todo respeito, é uma realidade, todo mundo sabe disso. No momento que eles não estão operando dentro da rádio patrulha, óbvio, eles são profissionais de segurança. Eles têm o direito de, inclusive, fazer outros serviços. Sim. Mas para que fazer se o Estado pode lhes remunerar? E precisa, né? Aí você dobra o número de soldados. Você dobra o número de pessoas com a mesma pessoa. Quando você coloca 6 horas, uma carga horária de 6 horas a mais, por exemplo, não sei se é esse o limite do possível, mas eu estou dando um exemplo. O que você faz? Você multiplica o que está acontecendo, você multiplica a presença. Um adendo, Wesley, desculpe interromper. Não, fica à vontade, Júlio. A população precisa de saber que quando o governo institui um concurso, para o que for, a maioria passa no concurso e pode desempenhar a sua função imediatamente. O policial, ele tem que ter no mínimo 2 anos de formação. Verdade, muito bem lembrado. Se ele chegar demora. A investigador, é mais ainda. Então ele põe o que já estava pronto, treinado. Por justiça, treinado por justiça, remunerou, porque ninguém pode trabalhar de graça, e exponenciou o atendimento à população que tanto necessitava. Isso aí, então quer dizer, essa atitude de governo, e aqui vem o avanço, e aqui vem a comemoração. Um governo que resolveu que ia dialogar com as entidades. E é isso que a gente busca o tempo inteiro. Numa instituição que tem na sua origem e no seu maior valor a democracia e o diálogo, como é a Federação de Agricultura, esse é o nosso caminho, esse é o nosso papel. Dialogar com todos. E aí, sem partidarismo, sem nada disso, porque isso, nós estamos acima disso. As instituições democráticas estão acima das questões político-partidárias. A gente está acima disso. São elas que garantem o alicerce da democracia. Instituições como a Federação, como a CNA, como os sindicatos rurais, é que garantem. Você vê que tem uma instituição representativa do setor realizando a feira que nós estamos realizando. Elas fazem falta. E elas estavam fazendo falta no diálogo. E a gente foi lá e levou a solução. Então, assim, a sensação é boa, né, Júlio, de segurança, mas cumprir o plano agora é o mais importante. Por exemplo, eu vou aqui falar de uma falta e vai um alerta aí para os meus amigos de segurança. Não é possível ainda fazer um boletim de ocorrência por aqui. Sim. Aí vem a Federação de Agricultura, e através do Júlio, e traz um aplicativo inovador, A Porteira. O A Porteira é um aplicativo que a base dele é dialogar com todos os batalhões e todas as delegacias do estado do Espírito Santo, pedindo que o produtor, ao dar um clique e cadastrar a sua propriedade, qualquer um no estado sabe onde está a propriedade dele e sabe atender. São atitudes como essas, e assim, e aí o presidente, nós tivemos uma reunião ultimamente sobre esse assunto, há 2 semanas atrás, em que qualquer que seja a dificuldade, a gente vai romper. Isso é decisão do presidente. Falou, não, toca o assunto, toca o projeto. Ou seja, dando a liberdade da gente construir soluções e apresentar, como foi a questão da segurança. Eu acho que isso dá muita segurança para quem está na base. Atitudes como essa que o presidente Júlio está tomando na Federação de Agricultura, dando essa liberdade para que a gente busque, junto com a federação, soluções, só engrandece a presidência e engrandece quem está na base. Ou seja, a federação, o Júlio aqui como amigo, né, o presidente Júlio sempre diz o seguinte, assim, tem hierarquia aqui. Sim. Né, Júlio? Tem hierarquia entre federação e sindicato. Mas federação são os sindicatos.
É um Então, sistema, né? É um sistema sindical, Sistêmico. junto com o Senar, né? a gente está falando de furto e de roubo do trivial. Mas a gente não pode esquecer que o que orquestra isso tudo é o chão, é a propriedade rural como um todo. E aí tem que deixar registrado um agradecimento ao vice-governador Ricardo Ferraço, que esses dias falou com todas as letras, e está rodando nas redes sociais, que o Espírito Santo, como outros estados, não todos, ainda minoria, não vai admitir invasão de terra e que as invasões serão tratadas na conformidade da lei e cumpridas as reintegrações de posse. Muito verdade. E a gente observa que no último episódio não houve sequer insegurança jurídica. Não houve insegurança jurídica e houve o cumprimento de uma ordem judicial. Estavam lá as forças policiais, mas numa pegada diferente, muito, muito específica do governador Renato Casagrande. De mesmo cumprindo ordem, dialogar. Mesmo cumprindo ordem, não exceder a força. Então, esse também é um caminho. O enfrentamento também se faz pelo diálogo. Pela delicadeza, pela educação, pela gentileza, né? Eu por acho vias que democráticas. Vias democráticas. E assim, esse Estado ele tem essa particularidade, né? Vocês são gestores e eu estou falando de delicadeza, gentileza, porque a gente vê isso muito no meio rural, né? São pessoas simples, a gente lida e comunica. Vocês fazem gestão com pessoas muito simples, que têm valores e princípios, né, muito tradicionais, muito conservadores e muito ligados à propriedade, ao bem patrimonial. Então, quando isso é ameaçado, quando isso é tirado, você está mexendo com a dignidade da pessoa, né? E tem um aspecto que precisa assim, ser evidenciado com muita força, porque para se fazer justiça e agradecimento. A Conexão Safra, que sempre nos acompanhou e apoiou, ao fazer a divulgação, conforme vocês estão fazendo aqui agora, o Wesley falou isso no começo, o pessoal de bem fica sabendo, porque é muito comum, a gente é crítico por excelência. Todo mundo que quer criticar, fala que não faz nada, mas quem fala que não está fazendo nada é porque não conhece. E quando vocês divulgam, não é só o pessoal de bem que fica sabendo. Os meliantes também ficam sabendo. Isso aí. Então eles falam assim, a coisa mudou. Então tem que arrumar uma outra estratégia, porque agora está sendo patrulhado as cidades. Vão ser filmadas todos os carros que entram e que saem na cidade, o cerco inteligente. Então a coisa está mudando. Tem muita coisa a favor do bem, né? Tecnologia, informação, comunicação, a gente está aqui para isso. Vamos caminhando para o final do nosso bate-papo, infelizmente, mas quero pedir a vocês que deixem as suas mensagens finais. Não vou te cortar, não. Você fica à vontade, porque nós aqui temos esse espaço para que as coisas sejam realmente esclarecidas e divulgadas. Então, a gente não pode deixar duas pessoas como vocês não se comunicarem como querem. Então, por favor, Wesley. Por ordem de importância, fala o sindicato, depois fala o presidente, para encerrar a federação, dar a última palavra. Eu digo para vocês o seguinte, assim, só foi possível porque tem um ambiente democrático dentro da Federação de Agricultura. E aqui eu quero agradecer ao presidente Júlio, primeiro pela confiança e a sensibilidade de entender que os sindicatos que estão na base têm um nível de informação diferente, não maior e nem melhor, mas diferente. E quando a gente cria esse espaço democrático dentro da federação, se permite que as coisas se avancem com muita clareza e transparência. O objetivo disso tudo é esse, é dar transparência às ações de uma federação que é muitíssimo atuante, que todo santo dia briga minuto a minuto por cada produtor rural, mas que às vezes não tem nem tempo de mostrar o que está fazendo, porque está muito ocupada trabalhando. Isso é uma realidade nossa. Sim. A gente precisa aprender a fazer mais disso, Esse é um pedido que eu faço ao meu presidente, é que a gente aprenda a fazer mais disso. Eu também preciso,
presidente, todos nós precisamos sempre melhorar um pouco. Então, assim, agradecer ao presidente Júlio pela oportunidade de ter debatido esse assunto aqui publicamente. Agradecer a todos os sindicatos rurais por estarem aqui hoje. E agradecer principalmente ao governador Renato Casagrande por ser tão democrático nas suas decisões. Dialogar sempre. Foi o que eu falei na abertura e o que eu estou repetindo agora. É isso aí. Obrigado, Kátia. Muito obrigada. Muito bem. É bom a gente, sempre que possível, fazer justiça de agradecimento. O Espírito Santo, através de todos esses partícipes, principalmente os presidentes de sindicatos, tem conquistado a confiança, a credibilidade e o respeito, não só da sociedade capixaba, mas do Brasil. E não é a pessoa CPF, o Júlio, que está lá em Brasília, como um dos vice-presidentes executivos da CNA pelo 3º mandato. O presidente João Martins é uma pessoa extraordinária e ele, se você escrever e não ler, não fica com ele. Então a gente faz porque tem uma demanda e uma ajuda dos nossos companheiros para fazer. E a outra mensagem que eu deixaria, isso é um agradecimento, é que nesse episódio, que é um risco que se corre de invasão de propriedade, que tomem providências, como foi orientada hoje pelo secretário de Segurança Ramalho, não se exponham, façam o documento de registro da invasão imediatamente e vamos confiar nas nossas autoridades que a desocupação através de liminar de reintegração de posse será expedida, como foi o caso recentemente da Fíbria. Tenham muita fé em Deus, confiem nas autoridades, façam o seu papel e não se meta a fazer aquilo que não é expertise nossa, que é se defender de qualquer maneira, de maneira amadora. Não se exponham, porque aquilo que for ameaçado, a gente tem recursos legais para retomar com segurança e com harmonia e com diálogo. Perfeito. Muito obrigada, Wesley. Obrigado, Kátia. Muito obrigada, doutor Júlio. E é isso, como bem o secretário de Segurança falou, 181. 181 é o canal para que a gente possa se comunicar com a polícia, né, denunciando de uma forma anônima e mantendo a nossa integridade também. Foi mais um bate-papo aqui muito gostoso no estúdio da Conexão Safra e do Aqui Notícias, nesse podcast que está sendo feito totalmente aqui direto da Expo Sul Rural em Cachoeira de Itapemirim. Até a próxima.